boa tarde, boa noite. Já faz um bom tempo já, mas a gente tá aí, né? Sobrevivendo. Então vamos lá. Deixa eu alterar o zoom um pouquinho aqui. Tá pegando a folha? Vamos lá. Vamos lá. Nas aulas passadas a gente estava em seno e cosseno, certo? Então, como a gente já havia falado, eu falei para vocês, eu ensinei para vocês, eu relembrei vocês os ângulos notáveis, certo? Os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis a gente viu seno, cosseno e tangente. Quem? A gente viu (30°), 45° e 60°. Seno, cosseno e a tangente, certo? 30, 45 e 60. Então a gente tem meio, a Ana Flávia já deve estar cantando aí, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E aqui é só pegar essa linha e inverter. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio, certo? Aí a gente tem tangente, seno sobre cosseno, então fica a raiz de 3 sobre 3. Você obtém esse valor aqui através da racionalização, correto? Aqui um número dividido por ele mesmo dá 1. E aqui, raiz de 3 sobre 2 sobre meio dá raiz de 3. Você corta o 2 com 2 aqui, são denominadores iguais. Numa divisão, ele acaba excluindo, certo? Então, a gente tem os ângulos notáveis. O que a gente tem mais? O que a gente viu mais, né? A gente viu também a lei dos senos. A lei dos senos. A lei dos senos que é quando você tem, olha o que eu tenho aqui, uma circunferência. Então a lei dos senos, meu Deus do céu, aqui. A lei dos senos, a gente tem, certo? E aí, eu tenho, por exemplo, alfa, A, aqui, beta, B, e aqui, teta, C. Então, a gente tem na lei dos senos a seguinte relação. A gente tem que A está para seno de alfa, assim como B está para seno de beta, certo? Vocês têm isso aqui no caderno, tá? Então, C está para seno de teta. E se essa circunferência estiver dentro de um e se o triângulo estiver dentro de uma circunferência, ficou muito pequeno, né? Então não importa, vamos aqui. Rzão, pronto. Você teria um raio, certo? Então, uma dessas relações, não duas, não três. Uma dessas relações, A para seno de alfa, ou B para seno de beta, ou C para seno de teta, é igual ao diâmetro, que é 2 vezes R, certo? Então, isso aqui é uma das relações que a gente tem, certo? Ok. Então, às vezes desfoca, às vezes foca, mas ele acaba focando. Tá. Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver agora a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos, certo? A lei dos cossenos, deixa eu focar mais um pouquinho.
Pronto, olha que coisa maravilhosa. A lei dos cossenos. O que a gente tem na lei dos cossenos? Eu tenho um triângulo, da mesma forma, certo? Aqui eu tenho ângulos, alfa, beta e teta. Aqui eu tenho A, B e C, certo? Tá. O que isso vai... O que vai mudar agora? Deixa eu ver se enquadra bonitinho. O que isso vai mudar agora? A gente vai pensar igual ao Pitágoras. Como se isso aqui fosse um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Então eu faria como A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí entra um carrapatinho, que é por isso que dá o nome na lei dos cossenos, senão seria teorema de Pitágoras. Menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado aqui que eu isolei, certo? Que é o A. Então vai ficar vezes cosseno de alfa. Ah, posso fazer isso com os outros lados? Posso. Chama aqui, sei lá, esse aqui é um ângulo, B. B ao quadrado igual A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto a B, que no caso é o beta. Certo? Continuando. C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de... Opa! C é teta, né? Teta. Certo? Então, aqui é teta. Teta. Agora, o que a gente vai... Vamos fazer um exemplo aqui para ficar bem mais claro. Vamos fazer um exemplo. É da página 29, exercício 9. Esse exemplo da página 29, exercício 9, é o exercício da PUC. Dá um pause aí, peguem a apostila, tá? Trigonometria, página 29, exercício 9, da PUC. Dá um pause? Então voltou. Em um triângulo ABC, AB é igual a 3, BC é igual a 4. E o ângulo ABC é igual a 60 graus. Então, um triângulo ABC, então, ele pediu um triângulo, então vamos fazer um triângulo. Então, um triângulo, certo? Aí ele fala, é um triângulo ABC. Aí ele fala que AB é igual a 3, BC é igual a 4, ABC é 60, então, ó, ABC, então, aqui é 60 graus, certo? E mais, ele quer descobrir AC, ou seja, ele quer subir essa medida aqui, correto? Tá, então vamos lá. Então, basicamente, o que ele quer? Ele quer que aplique a lei dos cossenos, porque a lei dos senos não dá para aplicar. Lei dos senos, ele quer descobrir x. Então, seria x está para o seno, se fosse aplicar a lei dos senos, x está para seno de 90, certo? Só que 3 está para o seno de que ângulo? Porque eu não sei o valor desse ângulo e esse ângulo. Ele só me deu um ângulo só. Então, isso é uma dica para vocês. Quando ele te dá um ângulo, ou o cosseno desse ângulo, ele quer que você aplique lei dos cossenos, certo? Então, vamos lá. X está para os x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno de 60 graus, que é oposto a x. Certo? Pode acontecer de ele dar o x aqui e o ângulo aqui, ou seja, não ser oposto? Pode. Isso vai
tirar o fato de que você vai ter e dar esse valor aqui, você vai ter que colocar aí, se aqui fosse 4 e aqui fosse x, o 4 seria ao quadrado aqui. Aí aqui seria x ao quadrado e aqui seria x. Certo? Fique esperto com isso. Então, continuando. Fazendo as contas aqui, x ao quadrado igual 9 mais 16 menos 2 vezes 12 vezes meio. Professor, por que você não fez 2 vezes 12? Porque eu vou cortar esse 2 com esse 2. Certo? Porque é multiplicação aqui. E em multiplicação, como esse número está multiplicando com esse e esse, por consequência, está multiplicando com esse, eu posso simplificar daqui para cá. Tá? Fique esperto com isso. Só posso fazer isso com multiplicação. Então, feito isso, aí eu sei que aqui é 25, aqui é 12. Então, x ao quadrado é igual a 25 menos 12. Isso dá 13. Terminou? Não, porque eu encontrei x ao quadrado e não x. Para encontrar x, você vai pegar e tirar o quadrado. Então, você tira a raiz quadrada de um lado, tira a raiz quadrada de outro. Só que raiz quadrada de 13 não dá para tirar, certo? Ah, professor, isso caiu na PUC, né? É o que está escrito aí. Mas pode cair também em outros locais, como, por exemplo, na segunda fase da Unicamp 2020. Na segunda fase da Unicamp, segunda fase, onde é mais complicadinho. Na segunda fase da Unicamp 2020, caiu um exercício parecido com esse, onde envolvia a lei dos cossenos. Então, olha como é que foi. Ele foi até bondoso no exercício. Ele é a segunda fase da Unicamp 2020. É o exercício 6. Certo? Ele dá um triângulo isósceles. Ele fala que é um triângulo isósceles. Aí aqui ele chama. No desenho tá A e aqui tá θ. Aqui tá escrito A e aqui tá escrito A. Só que no enunciado ele diz que esse A vale 5. Então eu vou colocar 5 aqui. Tá? E ele fala que o cosseno desse ângulo, cosseno de θ, é igual a 3/5. Gente, basicamente ele está pedindo para você aplicar a lei dos cossenos para descobrir o outro lado. Então vamos lá. X é igual. Então vamos descobrir. Olha, ele não colocou nem trocou. Ele foi muito bondoso aqui. Então como é que ele vai, como é que ele tá? O que ele quer? Você aplicando a lei dos cossenos, fica x ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes, agora 5 vezes 5, sem o quadrado, lembra? Vezes o cosseno do ângulo oposto a essa medida aqui, que é x. O cosseno do ângulo oposto a essa medida é 3/5. Certo? Aí você simplifica. Como é só multiplicação aqui, eu simplifico esse 5 com esse 5. E fica 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30. 5 ao quadrado é 25, 5 ao quadrado é 25. Então fica 25 mais 25, 50. Então fica x ao quadrado igual a 50 menos 30. Isso dá 20. X ao quadrado é igual a 20. Terminou, professor? Não, eu quero calcular x. Tira a raiz quadrada de 20. 20 é 4 vezes 5. Se você não quiser fatorar, vai fatorar, vai. 2 ao quadrado vezes 5. Aí lembra, quem tem um expoente 2 é a raiz quadrada, ele sai. Então, x é igual a 2 raiz quadrada de 5. Então, esse é o valor do x. Ah, professora, só isso que ele pediu? Não. Ele pedia a área desse triângulo aqui. Para calcular a área desse triângulo, o buraco é mais embaixo. Por quê? Você pode lembrar dessa fórmula aqui, certo? Esta formulinha aqui, tá? Que você tem duas medidas de lado e um ângulo no meio deles. Então você pode pegar, multiplicar e dividir por 2, como a gente faz a área de triângulo.
certo? Base vezes altura dividida por 2. Então, um lado vezes o outro lado, dividido por 2, vezes o seno do ângulo que está entre esses dois lados do triângulo. Então, você pode aplicar essa área aqui. Só que aqui é cosseno. Então, você pode fazer de duas formas. Você pode transformar. Você sabe o que é 3/5? Você pode... Mais pra frente eu vou ensinar isso. Sabendo o cosseno, eu consigo achar o seno. Ou você pode aplicar... transformar isso em seno e aplicar essa fórmula aqui. Certo? Ou você pode aplicar a fórmula de Heron, que agora você tem os três lados. Que é calcular o semiperímetro e aí... calcular o semiperímetro e depois aplicar a raiz quadrada do semiperímetro vezes o lado menos o semiperímetro vezes o outro lado menos o semiperímetro vezes o outro lado vezes o semiperímetro. Ou você também pode fazer essa malandragem aqui, que eu vou fazer agora, que é... Deixa eu ver... Que é isso aqui, ó. Olha só. Eu sei que aqui é 5, aqui é 5. E aqui é θ, certo? A área de triângulo é base vezes altura, dividido por 2? Tá. A altura ela forma um ângulo de 90 graus com a base, certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou jogar isso aqui, pegar outra canetinha aqui. Agora eu tenho canetinhas, várias cores, olha, várias cores. Eu tenho uma canetinha, vou pegar a vermelha, para variar um pouco. Então eu tenho que, fazendo isso aqui, eu formo a altura, certo? Aí eu lhe pergunto, só observe isso aqui. Esse cara vale 3/5. Então 5, nesse triângulo aqui, é hipotenusa. Cosseno não é cateto adjacente por hipotenusa? Então esse cara aqui é cateto e esse aqui é cateto. Se esse cara é hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto. Então o 3/5, o que é o 3/5? Aqui é 2 raiz quadrada de 5, né? Então o 3/5 é cateto adjacente por hipotenusa, certo? A hipotenusa combina. Então, o cateto adjacente vale 3. Então, aqui tem que valer quanto? 3. Se tudo aqui vale 5, aqui vale 2. Então, aí pronto, né? Que aqui é 90 graus também, que é uma reta. Então, aí você calcula a área desse, a área desse aqui. Só vou tombar ele para deixar bonitinho. Você sabe a área desse. Aí você... Aqui vale θ. Então aqui vale 3, aqui vale 5. Qual é o triângulo que tem 3, 5? Aqui tem que valer quanto? Que triângulo é esse? É o triângulo pitagórico. Certo? É o triângulo pitagórico. É o triângulo pitagórico. Então aqui tem que valer 4, gente. Porque se aqui vale 3 e aqui vale 5, aqui tem que valer 4. É um triângulo retângulo. Então, se aqui é 4, aqui é 2. Se você aplicar Pitágoras aqui, você descobre que esse lado aqui, se aqui vale 4, aqui vale 2, você descobre que aqui vale 2 raiz quadrada de 5. Sem usar a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos ela é fácil? Ela é. Ela é útil? Muito. Mas nessa situação da prova da Unicamp, você também tem uma outra forma de resolver. Não que ela não seja indispensável. Gente, tem a fórmula da lei dos cossenos, ela é útil de uma forma absurda. Muitos exercícios você só consegue resolver pela lei dos cossenos. Só que nesse exercício da segunda fase da Unicamp te possibilitou isso, tá? Porque esse exercício tem essa particularidade, tá? Então aqui você pode calcular a área desse, a área desse. A área desse, 3 vezes 4, dividido por 2. Então a área do primeiro e a área do segundo. Então a área do primeiro é 3 vezes 4 dividido por 2. É só tombar aqui, ó. Você vai ver.
certo? Base vezes a altura. E a área do segundo? Base, que é 2, vezes a altura, que é 4. Então, a área 2 vai ser 2 vezes 4 dividido por 2. Então, 3 vezes 4, 12 dividido por 2, 6. 2 vezes 4, 8 dividido por 2, 4. Depois eu vou cortar aqui, ó. Então, aí você conclui que a área do triângulo, certo? É 6 mais 4, 10. Olha que maravilha. Uma questão de segunda fase da Unicamp. Segunda fase nesse nível. Questão relativamente muito fácil. É uma questão fácil. Que você não precisa assim ficar se matando para resolver, né? Dá para se resolver por lei dos cossenos ou por lei dos senos. Você precisa decorar todas as fórmulas de área. Isso vale para o terceiro ano do ensino médio, que eu vou passar esse vídeo para o terceiro ano do ensino médio também. Tá bom? É isso, meus queridos. Eu vejo vocês na... Opa, faltou os exercícios, né? Eu quero que vocês façam... Professor de vocês... Cadê? Eu quero que vocês façam os exercícios, as atividades da página 31, exercício 12 e 13, e da página 32, exercício 14, 15 e 16, certo? Cosseno de 150 graus é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. Raiz de 3 sobre 2. E é só isso. Bom trabalho, meus queridos. E tchau!